Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Fale Comigo, novo filme distribuído pela A24. No longa, acompanhamos um grupo de amigos que descobre uma mão embalsamada que permite com que eles conversem com espíritos. Em busca de emoção, os amigos um a um passam a se divertir, permitindo que espíritos entrem dentro de seus corpos até que, claro, algo dá errado. O filme tem a premissa clássica dos filmes de terror, que é um grupo de adolescentes com ideias extremamente idiotas e estúpidas que desde o primeiro momento você já sabe que vai dar errado. O longa tem direção dos estreantes Danny e Mike Philippou, que tem um canal no YouTube chamado Haka Haka, que conta com 6 milhões de inscritos. Essa é a estreia dos dois irmãos na direção e eles inclusive chegaram a recusar a direção de um dos filmes do universo cinematográfico da DC, justamente para que Fale Comigo fosse o primeiro filme da carreira de ambos. E em relação à direção, realmente o filme tem momentos muito interessantes, até mais se a gente levar em conta que esse é o primeiro trabalho dos dois na direção de um filme. E uma dessas cenas é justamente a primeira cena do filme, onde a gente tem um plano sequência que é muito bem filmado e muito bem conduzido e que basicamente deixa o tom que o resto do filme vai seguir, contendo cenas fortes, violentas e cheias de sangue. Até por se tratar de um filme pequeno, com poucos atores, poucos personagens, pouco orçamento, o filme tem uma sensação bem pessoal, assim. Parte disso, claro, acontece pelo uso dos efeitos práticos ao invés de se utilizar de CGI em diversos momentos, o que aumenta o realismo do filme. Mas eu acho que por ser essa coisa de um filme menor, tudo dentro do filme parece muito mais real e muito mais pessoal. A gente acaba sentindo muito da agonia que os personagens estão sentindo ao longo do filme. E eu acho que agonia seria a melhor palavra para descrever a sensação que é esse filme. Eu vou falar que eu gosto de filmes de terror e nesse filme, em diversos momentos, eu me vi dentro do cinema, dentro da própria cabine de imprensa, cobrindo assim meu olho justamente para não ver as cenas fortes dentro do filme. Então, se você é um pouco mais sensível a esse tipo de cena, eu recomendo que você escolha outro filme para assistir. Alguns dos outros momentos interessantes é quando a câmera do filme realmente segue a movimentação dos personagens. Eu acho que a gente tem uma sequência em que os amigos estão brincando ali com a mão, que também é bem interessante. Eu acho que, no geral, em quesito de direção, eu só tenho elogios e realmente é impressionante esse ser o primeiro trabalho dos dois e o fato deles terem um canal no YouTube. Eu acho que é muito curioso isso e realmente muito legal esse fato. Já o roteiro do filme eu diria que é o aspecto mais fraco do filme, já que ele nada mais é do que um filme genérico de terror, onde a gente tem um grupo de adolescentes tomando as decisões mais sem noção durante 1h30 e basicamente só tomando decisões idiotas, decisões que você, enquanto espectador, fica se questionando em diversos momentos. E assim como bom filme de terror, a gente tem espíritos, a gente tem um objeto que é justamente aquela mão que é extremamente enigmática e misteriosa, e claro, a gente tem regras para que essa brincadeira não passe dos limites. Mas apesar de todas essas coisas, dentro do filme eu senti falta de explicações. Ele é um filme que demora muito para as coisas começarem a acontecer, para realmente ter aqueles momentos de terror. Eu acho que passa cerca de 40 minutos em que eles estão apenas se divertindo ali com aquele objeto. E em nenhum momento é dada uma explicação totalmente boa da onde veio essa mão. Meio que eles só desconversam ali em uma certa hora. Ah, fulano me deu, ciclano passou pra ele. Mas eu senti falta de uma história por trás, assim. Outra questão também é como eles estipularam essas regras, entendeu? Foi uma coisa que eu me peguei pensando em vários momentos durante o filme. Outra coisa também, isso foi uma coisa mais por costume de filmes de terror, mas em nenhum momento foi discutido como destruir aquela mão. E aqui, isso pra mim foi uma coisa muito curiosa, né? Porque geralmente em filmes de terror, quando a gente tem esses objetos, assim, mágicos, né? Um amuleto ou qualquer coisa, a primeira coisa que você pensa é destruir aquilo. Em nenhum momento foi falado. Isso é uma mão basicamente engessada, assim, e aparentemente eles derrubam no chão, aquilo não quebra, então será? Não sei. Talvez eles explorem isso na sequência do filme, que inclusive já foi confirmado. Isso é uma coisa realmente impressionante, porque você pensa, o filme tá lançando no Brasil hoje e a sequência dele já foi confirmada. Isso é muito absurdo. Eu acho que precisaria de uma sequência? Não, eu acho que o filme ele acaba nele mesmo, assim, lógico, fica essas questões, essas explicações sobrando, mas eu acho que eram coisas que eram para ser explicadas dentro de um primeiro filme. Eu não acho que tenha necessidade de um segundo ou, enfim, eventualmente virar uma franquia. Acho que longe disso. Mas também
tá bom, eu aceito. Eu acho que dá pra tirar um pouco mais de história ali de dentro. Eu não sei se eu entendi muito bem se vai ser uma sequência ou se vai ser um prequel. Eu acho que se for um prequel tem mais história, talvez seja mais interessante. Mas bom, vamos ver aí as próximas notícias. E claro, né, uma coisa legal é que se você tem a sequência, você pode dar aqueles nomes engraçadinhos, que no caso o nome da sequência seria Talk to Me. Eu acho muito criativo, eu acho muito legal, então só por essa piadinha eu libero, eu abençoo a sequência. Então, basicamente, o filme traz uma narrativa genérica que se apoia em sentimentos como o luto, a solidão e o próprio trauma, e em principal o que acontece ali com a nossa protagonista do filme. O filme até tem diversos outros personagens que eu acho que têm capacidade de serem muito bem desenvolvidos. Eu acho que daria pra ter alguma história sobre eles, pra ter mais informações, porque eu acho que uma coisa interessante dentro desse filme é justamente as relações que eles têm entre si. A gente tem uma família, tem 2 irmãos, tem 2 amigos. Enfim, acho que dava pra ter explorado muito mais, mas o filme decide realmente focar somente na protagonista e esses outros personagens eles servem mais de apoio ali para aquele momento. Parece que esses personagens são criados, eles existem apenas naquele momento dentro do filme. Depois daquilo, eles simplesmente não têm personalidade que sustente eles, assim. Já a Mia, que é a protagonista, é realmente quem a gente consegue conhecer mais, consegue entender mais da vida dela, dos traumas que ela passou. Ela tem um problema muito com a morte da mãe dela, que é algo que meio que fica pairando em cima dela durante todo o filme, e justamente essa solidão, assim. Eu acho que tudo é explorado superficialmente, mas ainda assim de uma forma que dá pra aceitar dentro do filme. Você consegue entender as ações da personagem, embora, como eu falei antes, sejam ações de extremamente idiotas feitas por adolescentes. Apesar de poucas características, os atores conseguem fazer um trabalho muito legal. Eu acho que todos eles trazem performances extremamente reais e naturais dentro do filme, e acho que parte disso também ajuda a gente a entrar dentro do filme e sentir mais todas aquelas agonias que eles estão sentindo dentro do filme. Como eu falei, ele é um filme bem sensorial, digamos assim. E dentre o elenco de atores, eu destaco a Sophia Wilde, que interpreta a Mia, a protagonista, e o Joe Bird, que interpreta o Riley, que seria uma espécie de irmão mais novo da protagonista. Como eu falei, a personagem da Mia, ela é a personagem que mais tem desenvolvimento, ela é uma personagem que se sente sozinha em todos os momentos e a gente vê isso fisicamente nela, e ela procura nesse contato com os espíritos meio que tirar essa sensação dela, assim, conseguir ficar feliz, conseguir não pensar naquilo. Já o Joe Bird interpreta o Riley, que, como eu falei, é uma espécie de irmão mais novo aí da Mia, e ele realmente protagoniza a melhor cena dentro do filme, principalmente em questão de direção, e eu acho que muito se deu por conta da atuação dele. Eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso, ele não é um ator tão conhecido, então acho que merece aplausos dignos, assim, porque realmente eu fiquei impressionada com a atuação dele. O filme tem coisas boas, ele tem potencial, é compreensível o sucesso que ele vem fazendo e todo o bafafá em volta dele, principalmente quando a gente leva em consideração os outros filmes de terror que a gente teve durante o ano de 2023. Um deles em particular, que foi o Renfield. Não sei se classificaria como terror, né? Mas enfim, que eu até inclusive já falei aqui no canal, foi um que me decepcionou muito, mas eu acho que o filme peca justamente em não explorar mais camadas dentro do filme, né? Ele é um filme que explora muito essa questão do terror psicológico, eu acho que ficou faltando algumas coisas pra ele parecer mais palpável e mais real para quem tá assistindo. Mas ainda assim, para quem gosta de filmes que exploram essa questão de terror psicológico, sobrenatural, eu acho que vai acabar gostando de Fale Comigo. Ele não é um filme ruim, muito longe disso, eu só acho que ele podia ter adentrado muito mais nas coisas, e no final das contas eu acho que esse não é exatamente a minha vibe de filme de terror que eu gosto. Eu acho que eu gosto de algo mais para outro lado, mas ainda assim acho que foi um filme que valeu a pena e, enfim, recomendo pra quem gosta desse estilo de filme. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Fale Comigo, se você ainda não assistiu, se você tá com expectativas altas e qual que é o seu filme de terror favorito. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.